Dr. Rogério Caboclo, durante a Copa América aqui no Brasil, houve até antes da Copa América chegar aqui em solo brasileiro, teria havido uma manifestação do técnico Tite contrária à realização da Copa devido à pandemia, e isto teria gerado um incômodo. E nos bastidores surgiu a informação, ou pelo menos o boato, na ocasião, de que o senhor demitiria o técnico Tite a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto ao senhor, o que houve de veracidade em relação a esta informação? Isso porque Tite continuou no cargo. E qual é a relação do senhor com o presidente da República? Bem, essa é uma pergunta que me é muito grata porque é bastante elucidativa. Em primeiro lugar, é importante dizer que talvez a primeira, eu não diria desavença, porque não havia um diálogo direto sobre futebol com o ex-presidente Marco Polo, mas talvez a primeira divergência que eu tomei conhecimento dos meus atos em relação àquilo que ele gostaria que fosse a condução da CBF era que depois da Copa da Rússia, que ele tinha para si como a mais fácil da história para ser ganha, que o Tite ficasse sozinho. Ou seja, que eu demitisse todos os auxiliares, toda a comissão técnica que rodeava o Tite com a única finalidade de humilhá-lo, de deixá-lo sozinho e sem respaldo. Só que ele esqueceu que eu fui o chefe da delegação. Eu estive com esse time por mais de 40 dias, diuturnamente, e vi a atitude de cada atleta, o desempenho, a vontade, a determinação, a garra, e por isso jamais cedi às suas vontades no sentido de retirar a estrutura do Tite, talvez com a finalidade que o treinador se autodemitisse. Nunca fez parte dos meus planos tirar o Tite, e isso nunca foi objeto de nenhum tipo de diálogo entre eu e o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Sobre ainda essa questão do relacionamento do senhor com o presidente da República, era um relacionamento próximo? Qual é o relacionamento que o senhor tem? E também eu já acrescento com o técnico Tite. Nunca houve uma relação tão republicana, franca e direta entre o presidente de uma entidade do esporte com o presidente da República. Não é uma relação de amizade, mas de cordialidade e de respeito mútuo. Minha relação com o Tite é muito boa. Na verdade, a convite do Tite, eu, de algum tempo para cá, passei a participar, inclusive, das reuniões técnicas da equipe de trabalho do Tite, com a comissão técnica a respeito de convocações, naturalmente me eximindo de qualquer tipo de orientação ou de consideração que me falta cabedal, que me falta consistência, mas acompanhando o trabalho que eles fazem a convite deles e pela boa vontade deles de me terem no seio da comissão técnica. Então, a relação é muito boa. Doutor, o senhor é acusado de assédio por uma funcionária da CBF. Qual era a relação do senhor com ela? Bem, Daniel, em primeiro lugar, eu quero afirmar categoricamente que eu não cometi qualquer tipo de assédio. Nem contra esta funcionária, nem contra nenhum funcionário na minha carreira. Eu tenho uma carreira sólida, são mais de 20 anos no futebol brasileiro, com uma reputação que eu pude manter até hoje de forma ilibada e sem qualquer tipo de acusação. Esse foi um caso que aconteceu, que muito me magoou, que eu já tive a oportunidade de pedir desculpas à funcionária por aquilo que eu reputo que tenha sido um deslize, um desvio de comportamento no momento de um excesso de amizade, de uma relação permanente, em tempo prolongado e depois de um dia de muito trabalho, um dia exaustivo de reunião com inúmeros clubes para decisões muito importantes. Ela frequentava o seu gabinete, até mesmo a sua casa?
Sim, a funcionária sempre não só participou permanentemente do meu gabinete durante todo o dia, como por vezes na minha casa, em companhia da minha família, com quem ela tinha uma relação muito generosa, muito proveitosa e até, eu diria, de amizade, em especial com a minha esposa Keila. Ela, em um determinado momento, mostrou uma gravação em que o senhor a questionava se ela se masturbava. Qual foi o contexto dessa conversa? Bem, eu repito que as palavras não foram bem colocadas, não é algo que me possa deixar orgulhoso, ao contrário, é algo que me deixa envergonhado hoje, olhando para trás, mas ela teve todo um contexto que, extraído da realidade, dá uma outra conotação. Só aqueles que ouviram o áudio na íntegra e sem edição podem realmente fazer uma boa avaliação daquilo que aconteceu. O senhor se arrepende dessa conversa? Eu me arrependo pelo conteúdo, eu acho que é um conteúdo impróprio entre um chefe e uma funcionária, por mais que exista um ambiente de amizade e que o meu objetivo inicial fosse de reposicioná-la, de repostá-la. Era uma mulher que, por algum tempo, passou por dificuldades familiares e o início da conversa, na verdade, dizia respeito à vida privada por iniciativa dela. E eu, ao final, terminei de uma maneira que eu acho que foi incorreta. Ela relatou que o senhor teria oferecido 12 milhões de reais pelo silêncio. O que há de verdade nesta fala? Daniel, na verdade, é exatamente o contrário que aconteceu. Eu recebi uma proposta de 12.409.000 reais, feita de próprio punho, pelo ex-presidente da CBF, Marco Polo Deonero, supostamente em troca do silêncio dessa funcionária, para que ela não relatasse o áudio com a gravação clandestina que foi realizada em relação a essa conversa já tarde da noite de início de março deste ano. Em relação a Marco Polo Deonero, qual é a relação do senhor com ele? Em primeiro lugar, é muito importante eu dizer que eu refutei desde o início qualquer tipo de negociação. Primeiro, por entender que não houve assédio, o que foi atestado por 5 dos mais importantes juristas criminais desse país. E segundo, porque eu não me dou a esse tipo de barganha, a esse tipo de chantagem. Então, desde o início, quando ele fez essa proposta, que foi submetida a um exame grafotécnico e nunca foi contestada por ele, a proposta foi rechaçada. Ao final, ele tentou por outros meios e por outros valores que a CBF abrisse os cofres e pagasse a ela 8 milhões de reais, o que também foi rechaçado. Isso aconteceu no dia 4 de junho, que coincidentemente foi o prazo que me foi estipulado para que desse uma resposta definitiva, o que eu já tinha feito anteriormente, mas era dia de um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em Porto Alegre. Às 11h28 eu fechei as portas definitivamente para essa proposta e às 13h55 já havia um protocolo acusatório em relação a essa funcionária, em relação a mim.